Olá, tudo bem? Você já pensou em emagrecer comendo comida congelada? Bem, esse é justamente o tema que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Meu nome é Andréia Cambuí, sou nutricionista e eu ajudo você a emagrecer todos os dias com estratégias que são estratégias práticas aí para você implementar. E uma dessas estratégias práticas é o congelamento dos alimentos. E eu vou dedicar esse vídeo inteiro só para falar sobre isso. E por que eu decidi falar sobre o congelamento dos alimentos no emagrecimento? Bem, eu, me tornei mãe e como mãe, a minha rotina mudou totalmente. E provavelmente você, se você trabalha fora, enfim, a tua rotina deve ser bem atribulada também, né? E se você é a mãe, você sabe do que eu tô falando, né? A gente tá tendo que administrar mil coisas no dia. Desde organização da casa, cuidado, trabalho. E quando a gente vai pensar numa alimentação saudável, necessariamente a gente está pensando numa alimentação com produtos in natura, com produtos que eles não vêm, né, no pacotinho, né, a gente diz, né, você já deve ter visto os nutricionistas falando, né, descasque mais e desembale menos, e nesse processo, você acaba ficando, né, você acaba tendo que despender um tempo maior na cozinha. E, gente, a gente sabe que o tempo é muito precioso. E quando você tem filhos, muitas vezes o tempo ele fica escasso. Só que também, por outro lado, como mãe, tem uma responsabilidade de você estar fornecendo para a cria ali uma comida de verdade, né? Você não quer que teu filho aprenda a só gostar do que vem no pacotinho com sabor mais forte, não. Você quer estar oferecendo para ele uma comida de verdade. Só que por outro lado, você também tá sem tempo de estar preparando tudo. Então tem um caminho aí, o caminho que eu encontrei foi congelando os alimentos, né? É sobre isso que eu quero falar. Quando eu era pequena, a minha mãe, né? Minha mãe com 3 filhos e 3 empregos, a vida dela era super atribulada. E eu lembro que a gente tinha, além da geladeira, né, normal, que naquela época tinha só uma portinha em cima ali, que era um pedacinho de freezer, ela tinha um freezer mesmo. Ela comprou um freezer porque tinha uma moça que ia lá em casa, dava uma mão, né, para minha mãe e preparava os alimentos, né, deixava já muitas coisas prontas, principalmente carnes, massas, enfim. E daí eu lembro, né, que a minha memória da minha infância era minha mãe tirando tudo no congelador, né? Ela tirava pão, ela tirava carne do almoço, que já estava temperado, já estava pronto. Isso facilitava demais a vida dela e, né, hoje eu tenho feito isso. Tenho uma pessoa que vai na minha casa que me ajuda a deixar pré-preparado algumas coisas, né, já picado ali, enfim. E isso facilita muito a nossa vida. E quando a gente vai falar de emagrecimento, a gente realmente está falando de produtos naturais, né? Aqueles que a gente precisa que eles estejam mais fresco possível. Só que na correria, o que muitos dos meus clientes eles relatam? Que as verduras estragam na geladeira, que eles não têm tempo de deixar, né? De picar, de preparar, enfim. Então, um caminho é realmente você saber como estar congelando aí os alimentos. Então, um ponto aí que eu quero que você pense, né? Então, o que vale a pena você manter congelado aí na sua geladeira, né? O que vale a pena? Bem, eu diria que é praticamente quase tudo você pode congelar no teu emagrecimento. Quase tudo é possível e quase tudo fica muito bom. Eu selecionei aqui algumas coisas pensando no que eu tenho em casa, né? E para dar umas ideias aí para vocês. Então, temperos, gente, temperos, vale muito a pena você manter eles congelados. Porque eu adoro, por exemplo, salsinha, cebolinha, alho poró. Só que, gente, chega aquele maço, né, que eu peço os meus vegetais, né, vem a cesta, chega aquele maço, se você larga lá na geladeira, ele vai murchar, ele vai estragar e você não vai usar. Então, você simplesmente só picar eles e colocar no freezer em potinhos, você vai raspando ali na hora de você finalizar os teus pratos e tem aquele sabor maravilhoso, né,
de um temperinho fresco. Eu gosto muito também do alho poró, né? Eu já deixo o alho poró picadinho e eu só vou tirando ele ali, colocando para refogar com a manteiga ghee, para temperar um frango, por exemplo, fica muito bom. Um outro alimento aqui que eu coloquei, gente, eu acho que todo mundo faz isso, né? Você não faz isso, que é cozinhar feijão? Gente, o feijão, ele fica muito fresco congelado. E aí tem algumas dicas para você, tá? Tem gente que tempera demais já o feijão, né? Coloca alho, cebola e congela ele temperado. E daí pode estar realmente se deteriorando mais fácil quando você já coloca a cebola. Então a dica é você congelar ele só cozido mesmo e você deixar colocar os temperos ali na hora, né? Ele fica super fresco, parece que você acabou de cozinhar. Você baixa ele do freezer, coloca na geladeira e você tem ali um feijão que ele vai descongelando aos poucos, ele fica muito fresco, muito bom. E é maravilhoso, né? Mas nada impede também de você congelar o feijão já temperado, mas daí a validade dele diminui um pouco. Por quê? Porque a cebola ali ela vai fermentar. É... Gente, carne, assim, carne dá, eu acredito que o que mais dá trabalho num almoço de preparar, né, é o feijão e a carne. Então, se você já tem a carne pré-preparada, facilita muito. E tem várias formas de você fazer. Uma delas é você, por exemplo, simplesmente o peito de frango, você picar ele em cubos e congelar ele em cubos, já vai facilitar a tua vida, porque você não vai precisar pegar aquele peito de frango, picar, né? Caso você vá fazer, sei lá, né? Eu gosto de fazer ele em cubos com vegetais, que é muito bom. Agora, você pode sim já fazer uma coxa sobre coxa, super temperada, bem gostosa e preparar uma quantidade maior para você comer na tua refeição e congelar o excedente e você poder usar naquela semana, na semana que vem. Carnes prontas com molho são perfeitas, porque a textura fica muito boa depois de você congelar. Tudo que tem molho, tudo que é molhado fica muito bom. Por isso que as sopas também valem super a pena você manter elas congeladas. Porque também quando você descongela fica maravilhoso ali, parece que tá fresquinho na hora, né? Outra coisa que vale a pena é você ter alguns vegetais. Então eu gosto muito de ter, eu sempre tenho a ervilha fresca, que, gente, o sabor é incomparável do que aquela ervilha de lata. Ela é muito mais viva, né? Ela tem uma cor bem verdinha, bem fresquinha. Então, e é muito fácil, ela descongela. Eu só tiro do freezer e já coloco ela congelada mesmo nos alimentos, como ela é pequenininha, ela descongela super, super fácil, tranquilo ali, fica uma delícia. E vegetais mesmo, já tem vegetais que você compra eles pré-cozidos, né? O brócolis, a cenoura, até uma seleta de vegetais congelados, que é bom você manter na geladeira. Agora você mesmo, né? Você mesmo pode estar fazendo um processo chamado branqueamento, que você pode estar digitando na internet, pesquisando, mas que nada mais é do que você colocar ele numa água quente para ele fazer uma pré-cocção e já colocar numa água com gelo para ele parar a cocção, e os vegetais eles ficam com uma textura muito melhor do que você simplesmente congelar ele cru ou simplesmente congelar ele cozido, né? São técnicas aí que você vai estar utilizando. Ai, gente, pão, bolo, praticamente tudo vale a pena. Então vamos supor que você fez um bolo, né? Um bolo funcional, maravilhoso, um pão funcional, mas você fez uma quantidade maior e você não vai comer tudo porque você, né, tá controlada aí, né, nas quantidades. Você sabe que não é porque é um pão low carb, né, um bolo low carb que você pode comer à vontade. Então você tá controlada aí nas quantidades. Então você vai lá e já deixa as fatias congeladas, porque descongela mais rápido, né? As fatias do bolo congeladas, e você precisou de um único dia para preparar aquele pão e aquele bolo, e você vai, ó, tirando do freezer e aquecendo ou numa sanduicheira ou no forno, no micro-ondas, né? Você vai fazendo isso e já fica bem agilizado aí para você. E também mata aquela vontade, né, de um pão, de um bolo, mas que tá dentro ali da tua dieta. E vamos supor que você não vai fazer, né? Você mesmo pode estar comprando já um bolo funcional, um pão, e
em vez de deixar ele na tua frente, que você vai comer aquele bolo, aquele pão inteiro e não vai contribuir no teu emagrecimento, você já deixa para fora o que você vai comer e congela aquilo que você sabe que você vai comer ao longo dos outros dias, né? Isso é bem legal. Ai, gente, outra coisa assim, eu sempre gosto de ter, né, entre os vegetais, eu gosto muito de ter a mandioca congelada. A mandioca é muito prática porque você tira ela do freezer, coloca na panela de pressão e ela é uma fonte de um carboidrato que tem fibras. E eu particularmente, né, não fico comendo só arroz, né? É uma forma ali de você ter um carboidrato de uma digestão muito boa e claro, né, você vai comer com quantidades moderadas, mas é super, super prático ter a mandioca também. Ah, marmita, né? Marmita fitness. Eu, particularmente, eu não me adaptei às marmitas fitness, por quê? Porque eu gosto, né, de fazer comida para a família inteira e todo mundo comer, ter a comida ali à vontade. Então, né, a marmita minha, do meu marido, não vai funcionar, né? Eu gosto de ter uma variedade ali, de me servir nas panelas, né? Mas se você é sozinha, é uma alternativa. Ou se você, de repente, come uma comida diferente das pessoas que estão na tua casa, é uma alternativa sim. Você ter as marmitinhas prontas, já com a porção adequada. Inclusive, você pegar, né? Você ter com a sua nutricionista, eu dou lá nos meus cursos, né? Nos meus materiais, a quantidade de cada alimento. Então, quanto você vai colocar de carne, quanto que você colocaria de um carboidrato, quanto que você vai colocar dos feijões, né, dos vegetais cozidos, você manter eles ali na marmitinha fitness, né, vai fazer com que você chegue cansada do trabalho, né, e você possa estar esquentando a tua marmita fitness e podendo se manter na dieta enquanto a família inteira está comendo pizza, por exemplo, né, é uma alternativa, não é? Agora, eu vou te falar de coisas que você não pensou que você poderia congelar, mas que dão muito certo. Uma delas é castanhas. Castanhas, porque as castanhas elas são bem perecíveis. Então, vamos supor que você encontrou uma promoção de castanhas, de sementes, e você comprou um pacotão. O que que você faz? Você porciona aquilo que você vai estar consumindo no momento, naquela semana, dentro de 15 dias, e congela o restante para você ter a castanha do Pará, a castanha de caju sempre fresquinha. Isso é muito legal. Uma outra coisa que você não parou para pensar são chás e, por exemplo, erva mate, café, né? Vamos supor que você tem esses alimentos que você encontrou, né? Que você comprou numa quantidade maior, que você tá com o risco deles saírem da validade, você também, tendo lugar no teu freezer, você pode congelar chás, ervas, né? Isso fica muito fresco. Lá em casa a gente consome erva mate e realmente a validade prolonga, ela fica muito mais verdinha, né? Muito mais interessante ali. E por último, né, eu quero falar das farinhas de sementes, né? Se você está fazendo uma low carb, provavelmente você tenha na sua casa a farinha de linhaça, né, a farinha de girassol, a farinha de amêndoas, que eu particularmente recomendo que você faça essas farinhas, que você não compre elas prontas, a não ser que você compre estabilizada, mas que você faça essas farinhas, porque você prepara lá, você vai ter a quantidade que você vai usar na geladeira e o excedente você também coloca no freezer para você ir usando sem risco dessas gorduras rancificarem, porque é o processo que acontece, né? E fora isso, gente, aquilo que você já está acostumado a congelar mesmo, né? O peixe congelado que estava numa promoção, a carne congelada que estava numa promoção, você abastecer isso, então isso é muito bom, certo? Agora vamos lá, o que não vale a pena você ter congelado, o que você precisa fugir entre as comidas congeladas, você sabe do que eu tô falando, né? Agora, resumindo para você, é tudo que tem muita propaganda e muita promoção. Gente, eu fico assustada, eu vou no mercado, chegando, né, a gente vai estacionando o carro no mercado, você já vê a promoção de pizza congelada, né, uma pizza inteira por R$ 10. A lasanha congelada, compre 2 lasanhas e leve 3. Você chega lá, às vezes, né, tá lá a lasanha e fala assim, leve 2 lasanhas e ganhe um refrigerante. Gente, é tudo isso que você tem que fugir, porque o que tem nesse produto, né? Eu não chamo nem de alimento.
nesse produto alimentício. É só você olhar a composição, tem muito conservante, tem corantes, né? Tem muita gordura, gordura vegetal hidrogenada, geralmente tem excesso ali de sal. Tudo isso você deve fugir. E hoje a indústria ela tá tão, digamos, esperta, né, que ela começa e faz uma lasanha de abobrinha, uma lasanha de brócolis. Gente, você acredita que tem brócolis e abobrinha ali, né? Tem muito pouco, não é essa a tua fonte de vegetais. Vai lá no Hortifruti e pega a abobrinha, pega o brócolis, que vai valer muito mais a pena. Então, cuidar com essas comidas fitness congeladas, realmente olhar a composição. Então, ok, você pode comprar morangos congelados, você pode comprar polpas de frutas que sejam naturais, né? Que tenha no máximo um acidulante ácido cítrico ali, que é um conservante natural. Ok, agora toma cuidado que tem até polpas congeladas com corantes, né? Então não é porque é de fruta que ok. Então dá uma olhada para você fugir disso tudo. E lá no corredor de congelado, se você estiver por lá, você vai ver que as pessoas que compram isso não são pessoas que têm dentro do carrinho, né? Frutas, verduras, legumes, por quê? Porque são pessoas que estão fugindo do descascar, elas só querem desembalar, só querem o mais prático, né? E a gente quer a mesma coisa, né? A gente também quer o mais prático, só que por que a gente não pode nós mesmas, né, a gente fazer a nossa lasanha, a gente fazer o nosso escondidinho, né, pegar uma tarde lá para fazer e manter isso, e tudo isso é possível, né? Se você está no emagrecimento, você faz uma lasanha de abobrinha, né? Se você está numa reeducação alimentar, você vai comprar uma massa que você tá vendo lá, os ingredientes, né? E você vai fazer um molho com tomate mesmo, enfim. Você vai se ajudar e se cuidar, mas dá uma olhadinha nas comidas congeladas, porque tem, né, muitas carnes já prontas. Ai, almôndega, quibe, ai, o franguinho já, né, pré-preparado, que você só deixa 5 minutinhos, a torta. Dá uma fugida disso daí, porque isso não vai contribuir para o teu emagrecimento. Certo? Combinado? Fique esperta, tá? Ah, e tem mais uma coisa aí que as pessoas estão comprando congelado que não vale nada a pena. Gente, quando você olha aquela batata em palito, né? Ou mandioca, que tá lá, mandioca congelada só fritar, batata congelada só fritar ou colocar no forno. Você acredita que aquilo é só batata? Olha, gente, olha lá no teu rótulo. Você acha que é só batata? Não é só batata. Você vai ver a batata pré-frita. Então não adianta você pegar ela e colocar na air fryer, tá? Não adianta, porque ela já foi pré-frita, ela já tem gordura vegetal ali nela. Então fuja dessas batatas congeladas aí, achando, né, que é fácil. Gente, compra a batata, descasca a batata, corta a batata e põe no forno com azeite de oliva e ok, né? E não come muita batata, porque no emagrecimento não dá pra comer muita batata. Combinado? Então vamos fazer isso, tá? Vamos ser espertas aí. Vamos lá, o que você precisa saber antes de você sair, né, congelando os alimentos? Então tem alguns pontos bem importantes. O primeiro ponto é você saber que sim, um alimento congelado, ele vai perder propriedades nutricionais para um alimento in natura. Ok, isso vai acontecer. Tem nutrientes que vão estar diminuídos na comida congelada por uma razão. Os cristais de gelo que se formam dentro das células, seja animal ou vegetal, eles vão furar aquela célula e vão fazer extravasar o líquido que está dentro daquela célula, que está rico em nutrientes. Então, quando você congela um alimento, ele fica mais murcho, não fica? Por que ele fica mais murcho? Porque escorreu a água dele, né? Por esse processo de perfurar mesmo a parede celular daquele alimento. Então, nessa água está contida o quê? Vitaminas, minerais. Então, sim, tem uma perda nutricional, mas pensa aqui comigo, se você vai comer alimentos que eles estão congelados, mas você vai comer o caldo deles, né? Tipo uma sopa congelada ou mesmo um feijão, não tem problema sair nutrientes daquela célula porque você vai comer o caldo. Então, olha que interessante, né? Você parar e pensar sobre isso. E alimentos que já estão muito
né, que você já vai preparar com um molho, então um peixe, um frango, uma carne, né, um vegetal ali, enfim, então isso vale super a pena. E entre todas as formas de armazenamento dos alimentos, com certeza o congelamento é a melhor, é a que mais preserva o valor nutricional de um alimento. Porque vamos pensar num morango, por exemplo, né? O morango, as pessoas tendem a fazer o quê? Uma geleia de morango. E nessa geleia vai aquecer e vai perder a vitamina C do morango. É uma forma de você conservar o morango, certo? Outra forma é você congelar o morango. Olha só, ele fica muito mais fresco, né? Então pense nisso, pense como ele vai ficar bem mais fresco. Outra coisa, né? Um ponto bem importante que você vai ter que levar em conta é realmente a organização da sua vida, né? Porque não é saindo lá preparando e congelando os alimentos. Você vai ter que ter noção da validade, você vai ter que ter noção, né, do que você vai precisar consumir antes, né? Senão você vai enchendo lá o teu freezer de coisas e você tá toda perdida. Então, uma dica é você realmente etiquetar os seus alimentos, você colocar a data que você preparou, a data de validade, né? E como que você vai saber a data de validade desses alimentos? Então, não é o tema desse vídeo, mas existem resoluções para você saber. Então, a própria Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma resolução, chama RDC 216, que vai falando do tempo e da temperatura dos alimentos, né? Então, quanto menos a temperatura do teu freezer, né? Quanto mais alta é a temperatura, menos o tempo de validade. Então, um freezer de menos 5 graus, o alimento vai se conservar por bem menos tempo do que um freezer de menos 18 graus. Mas assim, a gente está falando de alimentos que vão durar de 1 mês até 3 meses. Isso é muito interessante. E entre os alimentos que vale a pena congelar é o próprio suco de vegetais. Você prepara o teu suco verde ali e você pode estar consumindo a semana inteira. Sendo que se você preparasse o teu suco verde, se você fosse fazer ele lá, né, para consumir naquele dia, você sabe que dentro de 24 horas você já ia ter que descartar o excedente, porque ele já não ia mais estar fresco e também ia perder muitas propriedades. Então, se você, por exemplo, preparou o teu suco verde numa quantidade maior, você toma aquilo que você vai consumir, né? E você já congela o restante. Não é maravilhoso, né? Você ter essa oportunidade. Então, é isso que você precisa saber administrar ali, né? A organização do teu freezer. Eu quero trazer um ponto aqui sobre um investimento. Então, né, pensando aí nesse vídeo, tudo que você aprendeu sobre os alimentos congelados, qual que é o maior investimento que hoje você poderia fazer pela sua cozinha, hein? Então, eu vou referenciar uma pessoa que vocês vão me ouvir falar muito dele, que é o Michel Pollan. É um jornalista e ele estuda alimentação, então ele traz várias sacadas e ele fala realmente que o maior investimento que você pode fazer pela sua cozinha é comprar um freezer. Por que ele fala que é comprar um freezer? Ele fala que quando você tem um freezer, né? E quando ele tá falando é um freezer grande mesmo, você tá à frente na tua alimentação, porque você consegue aproveitar promoções. Então você viu que determinado alimento estava em promoção, você consegue, né, estocar ele, né, sabendo exatamente, né, como congelar, enfim. Você pode estar estocando esse alimento, isso é muito bom, né, em tempos em que oscila muito o preço dos alimentos. Uma outra vantagem é você realmente conseguir ter alimentos de épocas diferentes do ano muito frescos lá na tua geladeira. Então, no teu, né, na tua vida, na da tua família. Então, na época do morango, você compra bastante morango e você usa o morango inteiro. Né? Na época da maçã, da uva, você ter esses alimentos e você poder fazer extratos, por exemplo, fazer o suco da fruta e deixar ela congelada, você poder consumir, né? Isso ao longo do ano é maravilhoso, maravilhoso. Você poder
viu, né, que tem, por exemplo, eu dei o exemplo da erva mate, né, ou de um chá, você viu lá e comprou uma quantidade a mais que você sabe que você não vai usar, você congelar, você poder otimizar a tua vida, pegar ali, né, e preparar, às vezes, né, não sei como que é a tua vida, mas é que tua vida é corridíssima, né, você poder preparar a carne do mês inteiro, ter ela preparada, você não vai conseguir só com aquele freezer, né, lá da sua cozinha. Então, de repente, você ter um freezer inteiro só para isso é um grande investimento que você vai poder fazer pela sua saúde. Porque tem gente que fica comprando um monte de coisa, né? Na cozinha e não parou para pensar que o freezer pode ser o maior aliado. E se a gente for falar de emagrecimento, né? Pode ser sim o maior aliado do seu emagrecimento. Por quê? É isso que a gente vai ver agora. Quem que você vai se tornar quando você realmente começar a congelar os alimentos? Você vai se tornar uma pessoa muito mais alinhada com o processo de conservação, mas não só isso, né? Com uma dieta saudável. Porque pensa, por que você recorre ao iFood? Por que você recorre à panificadora? Por que você tá comendo tudo, né, de repente sem planejamento, sem organização? Porque a tua vida é corrida. Então você vai lá, né, do trabalho, já passa, pega alguma coisa pronta e fica comendo comida pronta. Porque teu tempo é escasso, você não conseguiu preparar. Então pensa comigo, quando você vai lá, né, e você tem o teu freezer, né, e você se organiza, o teu iFood tá na tua cabeça, porque você pensa assim, hoje eu vou comer um pão com uma sopa de vegetais, tá tudo lá no teu freezer. Você descongelou o teu pão, você descongelou tua sopa de vegetais. E isso em questão, né? Se você tiver um micro-ondas, em questão de 15 minutos, você tem o almoço, o jantar pronto. E isso, gente, é vida, porque é o tempo que o iFood ia demorar para chegar na tua casa, né? Então, vai facilitando a tua vida a ponto de você criar realmente todo um contexto em que você vai fugindo de tudo aquilo que é muito, né, tentador no emagrecimento, que seria muito prático. E algo que eu quero falar para você também, né, para você parar e pensar, você se torna até uma pessoa mais controlada. Por quê? Tem algumas clientes minhas que falam assim: "Ai, André, eu comi toda aquela comida para não jogar fora, porque eu não gosto de ver comida sobrar". Gente, já viu que tem comida a mais? Já vai congelando, já vai congelando. Isso te torna uma pessoa mais controlada, porque longe dos olhos, né, longe da tentação ali. Então vamos supor que você fez um aniversário na sua casa, né? E que você sobrou bolo de aniversário, sobrou docinho de aniversário. Você fala, não vou jogar fora, não tenho para quem dar, enfim. E você tá numa dieta de emagrecimento. Gente, congela tudo, porque quando tiver o almoço de domingo da sua família, quando vier a visita, você descongela aquilo. Todo mundo vai comer, vai ficar feliz, vai comer sobremesa e você vai comer, tá? Que você vai ficar com vontade de comer, mas você vai comer um docinho, você vai comer um pedacinho de bolo e vai estar aí controlada. Então, quem você vai se tornar, né? Quando você começar a congelar os alimentos, você vai se tornar uma pessoa mais organizada, você vai se tornar uma pessoa mais controlada e você vai também economizar, porque, gente, comprar comida congelada, né, que não é que são essas comidas industrializadas, ou você ficar pedindo iFood, né, ou você ficar comprando tudo em panificador, é tudo muito caro. E quando você começa a se ligar no que tá na época e você congela e você prepara, gente, você tem ali na sua casa, né, uma fonte de alimentos que você sabe que vão economizar, né, inclusive no seu bolso, porque você tem lá comidas que você pensou, que você selecionou e que estão alinhadas ali com você, né? Você gerencia o teu processo de emagrecimento, né? E não você tá à mercê da sua rotina super corrida, que pode ser que não te ajude. Ah, então é isso. Esse era o nosso conteúdo aqui. Espero que você, depois desse vídeo, você esteja muito mais alinhada com o teu emagrecimento, que você tenha vontade de tomar suco verde todos os dias, porque você descobriu que você pode sim preparar lá o suco verde para a semana inteira, né?
Então, por exemplo, eu preparo o suco verde, eu deixo só para colocar o limão na hora, congela mesmo, gente, em garrafinha, em Tupperware, né? Não sei, mas pensa nisso, você poder um dia na semana se dedicar e poder fazer para a semana inteira, né? Tem gente que faz em 2 horas a comida da semana inteira. Então pensa nisso, né? Pensa com carinho e mudando o seu pensamento, você muda a sua atitude. É isso que eu desejo para você. Então eu espero que esse vídeo aí tenha mudado alguns pensamentos teus, né, de muitas vezes, né, de desânimo com relação à dieta e que te dê ali uma renovação, uma motivação para que você invista em você, invista algum tempo congelando seus alimentos e ganhe muito mais tempo aí para ser feliz e curtir a vida, que eu sei que é isso que você quer, só que curtir a vida mais leve é muito melhor, na verdade? Então é isso, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.